Olá pessoal, vamos aí para mais uma questão do Enem, dessa vez questão de número 162 do Enem de 2015, que fala sobre um arquiteto que estava usando reaproveitamento de tábuas e ele tinha à disposição 40 tábuas de 540 centímetros. Vale ressaltar que 540 centímetros, né? A distância de centímetro para metro, você tem metro, decímetro e centímetro, ou seja, está distante apenas duas casas. Então, se eu andar duas casas, é a mesma coisa que ele se ele tivesse 40 tábuas de 5,4 metros, 5 metros 40, ok? Ele tem 30 tábuas de 810 centímetros, 30 tábuas de 8,10, ok? E tem 10 tábuas de 1080 centímetros. Então ele tem 10 tábuas de 10 metros e 80. Só andar duas casas para trás, né? Todas da mesma largura e mesma espessura. Ele pediu para o carpinteiro que um carpinteiro cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, de mesmo tamanho, sem sobra, né? Então isso é uma questão clássica dele. Eu tenho uma de 540, eu tenho uma de 810, eu tenho uma de 1080. É uma questão clássica de MDC. Eu quero saber qual é o maior divisor entre eles, qual é o maior pedaço que eu posso separar cada tábua que dê para todo mundo, né? Que todas as tábuas sejam divisores desse tamanho, né? Dessa quantidade. De modo que tenha o maior tamanho possível, mas aqui tem um detalhe, mas menor que 2 metros. Então, se você, por exemplo, achar um MDC de 3 metros, que não é o caso, mas digamos, ele não serve, então você tem que diminuir. Então, basicamente, o que eu preciso saber? Eu preciso saber qual é a composição de cada número. Como assim composição? Eu vou pegar o meu 540 centímetros, né? E vou fatorar. Então, eu vou estar descobrindo a composição dele. Ou seja, se eu fatorar 540 por 2, né, porque é um número par, fatorando, eu vou ter a mesma coisa de 270, beleza? Se eu pegar o 270 e dividir por 2, eu vou ter a incrível marca de 135. Se eu dividir isso aqui por 3, eu vou ter 45. Por 3 eu vou ter 15. Por 3 eu vou ter 5. E por final 5 eu vou ter 1. O que significa? Significa que esses termos multiplicados formam o 140. É a decomposição do 540, ok? Eu vou fazer a mesma coisa com 810. Não fique preocupado, vou perder muito tempo. Não vai, é uma coisa bem rápida. E no final vocês vão ver que o Enem ele permite umas coisas interessantes, né? Por 2 dá metade de 800, 400, metade de 10, 5, 405. Por 3, 405 dividido por 3 por ser ímpar, olha que interessante, dá exatamente 135. Então, eu não vou fazer cálculo, eu vou repetir, né? Porque se manteve igual aqui. Então, daqui para baixo vai se manter igual também. Então, isso é um elemento importante das questões do Enem. Fiz a decomposição do 810, eu vou fazer a decomposição agora por final, né? Por fim, eu desenrolo a decomposição do nosso querido 1080, metade de 1080 e 540. Opa! Mais uma vez não vou fazer cálculo, apareceu 540, 2, 2, 3, 3, 3, 5. 2, 2, 3, 3, 3, 5. Beleza? Não preciso de ficar preocupado com o cálculo. Então, por mais que não pareciam números que iriam ter uma relação de semelhança, mas
todos eles tinham. Então, na verdade, a gente fez poucos cálculos para chegar até aqui. E aí, agora a gente vai pegar o maior divisor comum. Como é que a gente faz isso? É simples. Uma dica bem interessante. Circule o maior termo dos 3, caso apareça. Então, apareceu 5, beleza. Então, 5 já é um cara interessante pra gente. Eu tenho agora, como segunda opção, o 3. Circulei um 3. Outro 3. Então, outro 3. Todos que eu consegui circular para todo mundo. Agora, mais última parcela de 3. Tem que aparecer nos 3. Por exemplo, esse 3 aqui não aparece nos outros 2, então não serve. Agora, 2, eu tenho 1, 2, 1, 2 e 1, 2. Então, finalizo com esse 2. Por que finalizo, Humberto? Porque o outro 2 não tem nos 3. O 3 não tem nos 3. Então, isso aqui é o que a gente chama de MDC. Né? E se a gente multiplicar 5, né, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 2, eu encontro 270 centímetros. O que significa isso? 2 metros e 70, né? Aqui, metro. 2 metros e 70. Olha, mas tem que ser menor que 2 metros. Tem que ser menor que 2 metros, né? Então, eu tenho que pegar nesse número e tentar reduzir o mínimo possível. Qual o número que eu posso retirar daqui que eu vou conseguir saber o tamanho final? O tamanho final, entenda como tamanho final, o tamanho da tábua que eu estou procurando. O tamanho final, então eu vou tirar esse 2 daqui. Se eu tirar esse 2 daqui, vai ficar 5, 3, 3 e 3. Então, vai ficar exatamente 135 centímetros. 1,35 m. O que significa? Que 1,35 m é um tamanho que eu consigo obter em todos os tamanhos de tábua, ok? E aí entra um outro aspecto da questão bastante interessante, né? Então, por que, Humberto? Vamos pensar aqui. Gente, eu separei 5, 3, 3 e 3 para dar certo. Eu separei 5, 3 e 3, 3. 5 e 3 parcelas de 3. Então, eu vou destacar aqui, ó. Separei, 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 separei. Sobrou quantos números? Sobrou 2 vezes 2, 4. Então, eu vou ter 4 tábuas de 1,35 m aqui. Deu para entender? 1,35 m é o tamanho que tem como dividir. Ou seja, 540 é exatamente 4 tábuas de 1,35 m. De 1,35 m. A mesma coisa eu fiz aqui. 5, 3, 3, 3. 5, 3, 3, 3. Sobrou 2 números. Quais números sobrou? 3 vezes 2, 6. Então, aqui significa que são 6 tábuas de 1,35. Beleza? Para esse tamanho de 810, são 6 tábuas. Para um tamanho de 1080, eu tenho 5, 3, 3 e 3. Os que eu usei, né? 3 parcelas de 3. Sobrou 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, aqui é 8 tábuas de 1,35. Então, você não pode ser inocente de falar que deu 8 tábuas, 6 tábuas, 4 tábuas, somar tudo, porque não vai ter a resposta. Por que não vai ter a resposta, Humberto? Porque, entenda, você tem 4 tábuas de 1,35 no pedaço de 540, mais o pedaço de 540 tem quantos pedaços dele? Tem 40 tábuas. Então, é 4 vezes 40, certo, pessoal? Então, isso aqui tem que voltar lá no início. Ele não ia colocar esses números aqui à toa. Por exemplo, uma tábua de 810, ela separa 6 tábuas de 1,35. Mas eu tenho 30, né? Então, vai ser 6 vezes 30. 6 vezes 30. E para finalizar, uma tábua de 1080 dá 8 tábuas de 1,35. Mas aqui eu tenho 10 desse tipo. Então, é 8 vezes 10. E assim eu finalizo a questão encontrando a resposta final. 4 vezes 40 mais 6 vezes 30 mais 8 vezes 10
da incrível marca de 420 peças, ok? Então, a alternativa é, basicamente é isso, uma questão de MDC com bastante interpretação de texto. Espero ter ajudado vocês, forte abraço, tamo junto.